Olá, eu sou o professor Fábio Azevedo e nós vamos entrar agora num momento muito importante na sua aprovação para o concurso público, que é a utilização do seu cérebro de uma forma otimizada para que você possa usufruir das técnicas de aprendizado e das técnicas de memorização durante o processo de aprendizado. De forma que conhecer o cérebro é uma parte fundamental no processo de utilização da sua memória. Se você conhece essa máquina e sabe como utilizar as suas ferramentas, você vai otimizar muito mais o seu tempo e, claro que o tempo ele tem sido o inimigo do concurseiro, ninguém tem tempo, na verdade, e nós vamos fazer com que isso seja mais fácil para você. O próprio nome já diz, indivíduo, nós somos individualmente diferentes, biologicamente diferentes, fisiologicamente diferentes, no entanto, semelhantes. Não existe uma receita de bolo para que isso funcione. Existem algumas técnicas de programação neurolinguística, algumas técnicas mnemônicas, enfim, existem algumas técnicas que podem ser utilizadas como ferramentas, onde você vai praticar essa utilização e vai se verificar qual que mais se adequa à sua realidade, porque cada indivíduo vai responder de uma forma a determinada técnica. O que conseguimos fazer é, através de estudos e pesquisas, pegar grupos grandes e, a partir de observação dos seus comportamentos e das suas performances, extrair essas técnicas utilizadas. E uma coisa que eu faço muito é pegar os primeiros colocados do concurso, alunos nossos, meus alunos, e perguntar exatamente o que ele fez nesse processo de estudo até a sua aprovação. Muitos são muito enfáticos em dizer que a organização e o planejamento foram fundamentais. Outros dizem que o silêncio, outros se referem ao horário de estudo, ao local de estudo, como ele lidou com o material teórico, o material prático, como é que ele separou isso. E a partir daí eu comecei a destrinchar essas formas que eles utilizaram e trouxe para vocês alguma coisa relacionada à memorização, técnicas de aprendizado e o grande finale, que seria o planejamento para o seu sucesso. Bom, memória obviamente não são iguais. O cérebro ele tem uma área específica, que é o lobo temporal médio, que concatena as ideias para formar uma memória ou para armazenar uma memória. Temos que lembrar que o cérebro tem dois hemisférios, dois lados, acredito que todos saibam disso. Um hemisfério relacionado à palavra, às coisas concretas, às coisas exatas, e um hemisfério relacionado ao empirismo, as coisas pensáteis, as coisas que se aprende. Uma vez que o lado direito, que é exatamente esse que aprende as coisas, ele se coloca numa posição de sendo utilizado frequentemente, você aprende as coisas com mais facilidade. As pessoas estão sempre aprendendo coisas, elas acabam tendo uma facilidade maior em aprender. E a partir do momento que você repetiu essa coisa, o domínio dessa função passa para o hemisfério esquerdo, que seria o da palavra, o hemisfério racional, o hemisfério lógico. Não podemos esquecer que, apesar do hemisfério esquerdo ser um hemisfério lógico, ele retrata muitas ideias que nós já temos na cabeça. Porque as memórias elas são armazenadas em todo o cérebro. Apesar de girar em cima do lobo temporal médio, elas são armazenadas em todo o cérebro. E a ciência que estuda essa utilização do hemisfério direito, que é esse do pensamento, das coisas empíricas, das conjecturas, da capacidade de raciocínio, julgamento, etc., é a neuróbica, que a gente brinca dizendo que é a ginástica aeróbica do neurônio, como se nós fôssemos colocar o nosso neurônio para fazer uma longa caminhada, uma longa corrida, e que ele fique muito mais ativo. Fazendo até uma comparação com outro tipo de célula, para que você entenda melhor como funciona o neurônio, vamos supor que você esteja numa academia e começou a treinar, um treinamento de musculação, começou essa semana. O professor ele vai te dar um estímulo, obviamente, leve, uma carga débil, muito aquém da sua capacidade, para que você venha a se adaptar.
E ele faz isso na primeira semana, de forma que na segunda semana você está dobrando, triplicando ou quadriplicando essa carga. Será que em uma semana você já teve ganho de força muscular? Será que em uma semana você já teve aumento da secção transversal do músculo? A hipertrofia muscular tão desejada por quem faz atividade física, de musculação? É claro que não. Essa primeira adaptação ela é neural. Os estímulos são aumentados. O neurônio motor que inerva a fibra muscular, ele inerva grupos de feixes de fibras. Ou seja, se eu só utilizo a flexão do cotovelo para pegar um cafezinho, para abrir uma janela ou fechar uma janela, enfim, para levantar uma caneta, um livro, ele vai mandar uma quantidade X de estímulos neurais, recrutando uma quantidade pequena de fibras musculares. A partir do momento que eu começo a utilizá-lo frequentemente, estimulá-lo com cargas cada vez maiores, aí sim aumenta o sinal neural do neurônio motor alfa para a placa motora, e essa placa motora vai recrutar um número muito maior de fibras musculares. Fazendo uma analogia, então, ao neurônio, de uma forma geral, o que acontece com o lado direito do cérebro é que ele fica com uma inervação pequena. Quando você não... eu não gosto de pensar, eu não gosto de estudar, eu vou porque é obrigação, e fica com aquela amargura na hora de se projetar para um objetivo, de estudar para um concurso público. Você tem meia dúzia, digamos assim, de fibras musculares, fibras neurais, inervando o hemisfério direito. A partir do momento que você começa a dar estímulos a esse hemisfério, ele começa a funcionar melhor. E isso seria a neuróbica, falando de uma forma bem simples, para que você possa entender a importância de colocar o lado empírico para funcionar. Mas nós vamos desvendar isso durante o nosso encontro, que vai ser muito agradável. O que você acha de uma informação como essa aqui, ó? A representação física ou a localização de uma memória é chamada de engrama. Então esse engrama, ou traço de memória, é o local onde as memórias são armazenadas. E não importa muito para nós a quantidade de conexões neurais que a gente tem. O que importa mais é a velocidade com que elas ocorrem, porque o nosso problema é tempo, não é isso? Então a velocidade dela é que vai influenciar bastante. E diariamente morrem muitos neurônios. Não fique triste. Você que tem mais idade, que muitas das vezes bota a mão na cabeça e fala assim, eu estou com mais de 40, mais de 50, eu não posso disputar a vaga num concurso com um garoto que tem 18, 20 anos, porque ele tem muito mais velocidade de conexão. Sim, mas a ciência, ela também aborda de uma forma bem enfática sobre a neuroplasticidade e que a sabedoria, ela vem com o tempo. Ou seja, a experiência, ela é muito relevante na hora de armazenar uma informação. Mas você tem bilhares de neurônios. O que tem? Morreu alguns diariamente? Não tem nada. O importante é que a gente mantenha aqueles que estão vivos ainda em atividade e não adormecidos. E continuando, as estruturas que geram a memória, que estão no hipocampo, memórias declarativas e no lobo temporal médio. Onde é que fica tudo isso, Fábio? Aqui, nessa região mais especificamente. Esse é o hipocampo. Lembrando que os traços de memória encontram-se em todo o cérebro, ou em grama, como queira chamar, as informações elas vão girar em cima do hipocampo. Tudo vai ter que chegar aqui ao mesmo tempo para que gere uma ideia. Um exemplo prático de você entender como é que isso funciona é essa palavra aqui. Se eu pedir para você ler essa palavra rapidamente, o que você vai fazer? Hipocampo. Você nem parou para pensar, você simplesmente olhou e falou a palavra. Ou essa aqui, memória. Quando você aprendeu sobre a sílaba tônica, quando você aprendeu que M com E é me, não tem tempo, está armazenado em algum lugar. Num flash, você conseguiu recapitular toda essa memória do passado e colocá-la em prática na hora de pronunciar a palavra. Isso é velocidade de conexão. Imagina se nós fizermos isso com direito administrativo, constitucional, penal, e por aí vai. Num flash nós lembrarmos dos artigos, das considerações, dos exemplos. Então essa velocidade é que nós vamos trabalhar. Para que isso ocorra de uma forma muito mais eficiente, temos que conhecer as estruturas que fazem parte disso. Essas estruturas são o hipotálamo, o córtex entorrinal e as amígdalas cerebrais.
todos três vão girar como uma engrenagem para que essas memórias venham a fluir muito melhor no seu cérebro. Fábio, mas você falou de velocidade. Eu quero saber como é que eu ganho essa velocidade. Além da prática e da utilização, existe uma substância, uma série de substâncias chamadas de neurotransmissores que tem poderes positivos na velocidade e poderes negativos na velocidade. Não negativos no sentido de prejudicar a fisiologia, não. Porque vai existir um momento da necessidade desse neurotransmissor estar presente ali, na conexão neural. Mas, na hora de estudar, a conexão ali, ela tem que ser mais forte. Ela precisa de um neurotransmissor que dê dinamismo, que dê estímulo acelerado a essa conexão. Bom, uma conexão entre o neurônio, onde essa parte mais clara seria a informação passando através das vesículas sinápticas, numa velocidade de 400 km por hora, é chamada de sinapse. Já deve ter ouvido falar. Observe que não há uma conexão direta entre um terminal de um neurônio e um dendrito. Um terminal de axônio e um dendrito de um próximo neurônio. Existe um espaço, e esse espaço é chamado de fenda sináptica. E é aqui que essa substância chamada neurotransmissor atua, ou acelerando ou diminuindo essa velocidade. Imagina que você abriu a janela da sua casa e está chovendo. Você trabalha no centro da cidade, você bota a mão na cabeça e pensa, ai meu Deus, chovendo, não, vou chegar atrasado, hoje o dia vai ser péssimo, vou pegar um engarrafamento, vou passar mal no caminho, o chefe vai me dar uma bronca porque eu vou chegar atrasado, vou chegar todo molhado ou molhada, enfim, o dia vai ser horrível, vou até vomitar no meio do caminho. Ou qualquer outra condição fisiológica que vá prejudicar o bom funcionamento do corpo. Isso você já determinou. Quanto mais específico você for para o seu cérebro, mais força ele vai fazer para realizar o seu desejo. O cérebro, ele comanda o corpo, mas você comanda o seu cérebro. Ou não. O cérebro não tem dúvida. Ele sempre assume uma posição quando você, que é o indivíduo do corpo, não assume essa posição. É aquele tipo de pessoa que está sempre na dúvida, não sei se eu vou, não sei se eu faço, vai abrir concurso agora no Banco do Brasil, PSEAP, DEGASE, PF, não sei qual que eu vou fazer, não sei. Você está, na verdade, à deriva. Você não tem um foco, não tem um objetivo. E aí o cérebro decide, não vai fazer nada. Aí você não adianta chorar. Ao passo que um outro indivíduo que tem uma predisposição ao dinamismo, que vai acordar e chovendo da mesma forma, vai falar assim, beleza, chuva boa, vou sair mais cedo para não pegar um engarrafamento, vou chegar lá, vou desenrolar todo o trabalho que ficou pendente de ontem, o chefe vai me dar uma promoção, vai me dar um elogio, e eu vou ter um dia excelente. Você pode pensar dessa forma até indo para o curso, ou indo estudar numa biblioteca, ou na casa de um amigo do grupo de estudo. Pô, hoje vai ser ótimo, nós vamos aprender sobre isso. Bacana, estou ansioso para chegar um momento em que eu vou dar essa aula para os meus amigos do grupo, essa aula que eu estudei, que cai, o conteúdo que cai na minha prova. E você consegue depositar na fenda sináptica neurotransmissores do tipo endorfina, serotonina, adrenalina, que vão acelerar esse processo. Alguns teimam em dizer que isso é pensamento positivo. Estou provando que é ciência e que funciona. Com relação ao hemisfério direito, se você observa essa bailarina e ela gira no sentido horário, você utiliza o lado lógico, o lado da fala, o lado que tende a utilizar as coisas repetidamente, o lado da automaticidade, onde eu automatizo o meu procedimento e faço com que o meu lado que pensa fique adormecido. Se você observa ela e ela gira no sentido anti-horário, você efetivamente utiliza o lado empírico, o lado do pensamento. Ela vai mudar de lado eventualmente. E para que você não tenha dúvidas sobre o funcionamento dessa bailarina desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Neurociência, você pode chamar outras pessoas para olhar ela com você. Pode ser que todos vejam para o mesmo lado, pode ser que alguns vejam para um lado, outros vejam para o outro, e pode ser que você veja a boneca ou a bailarina
mudar de lado repetidamente, girando anti-horário, girando horário, girando anti-horário, girando horário. Cada hemisfério é interligado por uma estrutura chamada de corpo caloso que faz um equilíbrio entre a utilização do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Eles se comunicam, é óbvio. Observe um pouco mais. Ok. Eu tenho certeza que com o treino da anaeróbica, e eu vou te dar algumas dicas para isso, você vai começar a ver essa bailarina girar no sentido anti-horário de uma forma muito mais rápida e muito mais duradoura. Nessa tua jornada para o sucesso, para a tua aprovação, vão haver obstáculos, obviamente. Faça dos obstáculos estímulos para que você consiga ultrapassá-los com dignidade. Mas é claro que alguns inimigos vão prejudicar. São os famosos bola murcha. Os bolas murchas, eles estão em todos os lugares que você possa imaginar. Você vai encontrar bola murcha no seu trabalho, você vai encontrar bola murcha na sua casa. Muitas das vezes a bola murcha dorme com você, ou a bola murcha dorme com você, vive com você, estuda com você, faz parte do seu grupo de estudo, faz parte do seu ciclo de amizade, e nós temos que identificar. Não estou dizendo para você excluir as pessoas da sua vida, de forma nenhuma, muito pelo contrário. A forma mais abrangente de se ter felicidade é o círculo social. E nós vamos falar, quando comentar sobre planejamento, da importância do ciclo social na nossa vida. Observe que o bola murcha, ele é aquele que ele não tem má intenção, mas como ele não tem predisposição, ele quer retirar a sua, porque ninguém quer se dar mal sozinho. Observa um indivíduo que está na sua casa e vira para você e fala assim, ó, estamos todos colaborando com esse teu estudo aí que você inventou. Esse negócio de concurso público, de uma hora para outra, você sabe que isso é difícil, é um funil, muita gente tentando, gente que largou o emprego há 5, 6 anos para estudar para essa prova. São poucas vagas, muitos inscritos. A gente está aqui precisando da tua atenção, eu estou lavando, passando, cozinhando, as crianças precisam de você. E você está aí só estudando, nós estamos colaborando. Mas tem que passar. Essa pessoa, ela está colaborando como? Ela não está colaborando. Muito pelo contrário, ela está destruindo a possibilidade que você tem de memorizar uma informação, de encarar o estudo como um sucesso para a família. Toda vitória requer um pouco de sacrifício. É o famoso ônus. Todos queremos só o bônus, mas é impossível você ter o bônus sem levar em consideração o ônus. Você encontra às vezes um colega na rua, a pergunta é sempre a mesma, pô, como vai e tal, o que você anda fazendo? E aí eu estou falando com você, que está com a pastinha do teu curso preparatório, está com as apostilas do curso, preparatório para o concurso X, Y, Z, e aí você fica pensando, falo ou não falo, tem medo de dizer que está estudando para assumir um cargo público, até porque você não acha isso, você acha que você está num cursinho preparatório para concurso, ou então você agora está fazendo videoaulas para fazer uma prova e disputar a vaga tão sonhada com milhares de candidatos para o concurso público. Não, você tem que se impor. Estou me preparando para assumir um cargo público, porque na verdade é isso que você está fazendo. E o seu amigo, quando ouvia da sua boca, da sua própria boca, que você está fazendo um cursinho preparatório para concurso, com 5 vagas para 10 mil candidatos, ele vai rir. Ih, fulano, pô, isso não vai dar certo não, cara. Pô, vamos trabalhar comigo lá, vou arrumar um emprego para você no shopping. Trabalhar de 10 da manhã às 22, loja de sapato, dá para tirar um dinheiro legal, época agora é dia dos pais, é Natal, é dia das mães, e você vai ficar lá abaixo, levanta, pega sapato no estoque e volta. Até quando? É o seu futuro que a gente está decidindo aqui, é o futuro da sua família. Quando eu peço para você identificar o bola murcha, é para você deixar bem claro o que você quer. Mas muitas vezes você não sabe exatamente o que você quer. Isso tem que ser pré-definido. Tem que ser pré-definido porque isso vai te ajudar na montagem do seu planejamento. Tá, Fábio, mas e os bolas cheias? Tem o bola que é cheia demais, ele não pode te ver que fala assim, tá fazendo o que aqui? Vai estudar. Não, tô pagando aquele curso, vai estudar. Mas peraí, eu vou ao banheiro. Não, que banheiro? Banheiro depois tu passar na prova. Senta aí, quero ver você 24 horas estudando. E não é assim que funciona. Vou voltar
vou voltar para a musculação, que é muito legal, próprio da minha profissão, sou profissional da área da educação física. E você chegando na academia, como eu disse, o cara vai te botar uma carga leve e aos poucos ela vai acrescentando. O neurônio é uma célula altamente especializada, mas é uma célula. Ela também precisa de uma adaptação para que você possa estudar 10, 12 horas por dia. Não é de uma hora para outra que você começa a estudar 10 horas, 12 horas por dia e funciona. Não é. Você entra em fadiga, você entra em estafa, não consegue mais fazer com que os processos de concentração, atenção, memorização funcionem corretamente, e aí não se alimenta bem, não se hidrata bem. É um conjunto. Descanso, alimentação, e nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Mas nós temos que fazer do nosso estudo uma parábola. E eu começo estudando 2 horas por dia, passo para 4, passo para 6, passo para 8 e crio meu patamar aqui de 10 ou 12 horas de estudo diário, dependendo da minha disponibilidade. E próximo ao dia da prova, a tendência é você diminuir. Um atleta em véspera de competição, ele não treina 24 horas por dia, ele diminui a carga de treino. E aqui é a mesma coisa, é uma célula, minha gente. O neurônio, ele é uma célula. Por isso é que tem que haver organização. Isso aqui tem que ser planejado. O teu conteúdo tem que ser administrado de uma forma proeficiente aqui. O estudo ele tem que ser feito em blocos. Eu não posso botar um bloco que eu só consigo estudar em 10 horas nesse momento. Eu tenho que pegar um bloco que eu consiga, em 2 horas, fazer um bom uso do estudo. Ok? E aqui, véspera de prova, eu estou basicamente fazendo exercício de provas anteriores, estou relaxando, estou fazendo concentração, indo lá de uma forma bem alegre, bem feliz, só bater o ponto para assumir o meu cargo público. É assim que funciona. A ansiedade, ela destrói as possibilidades. E aí você fica roendo unhas. Ai meu Deus, não, eu tenho que pegar 15 horas de estudo antes da prova para eu ficar tranquilo com aquele sentimento de trabalho realizado. Não existe. Planejou, isso é um macro ciclo, isso é um ciclo grande, você consegue, e eu tenho certeza absoluta, fisiologicamente falando, que isso funciona. Ok? Bom, falando de toda essa parte dos nossos inimigos, entre aspas, e nossas pessoas que vão contribuir ou vão prejudicar o nosso processo, dentro de um contexto geral, a memória, ela começa a se formar antes mesmo de você nascer. O cérebro, ele é uma CPU. Eu não gosto muito de comparar o cérebro com o computador, não. Sabe por quê? Porque se eu fosse comparar o cérebro com o computador, eu teria que dizer que o seu cérebro, ele estaria batendo papo com diversas pessoas no Facebook, no Orkut, no MSN, diversas e milhares delas ao mesmo tempo, estariam abertos mais de 1 milhão de aulas no PowerPoint, você mexendo em aula daqui para lá, mais de 1 milhão de arquivos de Word, de Excel e por aí vai, e ainda assim ele não iria esquecer de respirar, de fazer peristalse e de pensar e uma série de outras coisas, sem travar, que o computador obviamente não conseguiria nem com infinitos terabytes de potência. Por quê? Porque o cérebro tem infinitos terabytes. E vai fazendo absorção. A primeira fase do desenvolvimento infantil, de 0 a 7 anos, é a fase absortiva, para absorver. Você tem consciência, mas não tem consciência disso. Ou seja, tudo que vê, sente, escuta, toca, vira informação. A minha mãe costumava dizer: filho, saber não ocupa espaço. Hoje eu sei que tudo ocupa espaço no meu cérebro. Efetivamente, tudo. A grande diferença é o que eu vou dar prioridade. Sempre vou priorizar aquilo que mais me interessa, aquilo que mais me dá prazer. E vem besteiras, obviamente. Eu quero, às vezes, apagar uma informação que não tem nada a ver na minha vida e não consigo. Por quê? Porque ficou registrada na minha mente. E aí vem novelas, vem músicas, vem os últimos capítulos, né, da novela, quem venceu programa Y, programa X, enfim, essas coisas que o marketing utiliza para chamar a tua atenção. Porque o marketing, ele utiliza uma técnica que funciona e seria
a nossa primeira dica, ela funciona muito para memorização. Sabe qual é? Então anota aí. Vou esperar você pegar uma caneta, um papel, para você anotar. A repetição é a mãe do aprendizado. Vou dizer mais uma vez. A repetição é a mãe do aprendizado. A repetição é a mãe do aprendizado. Ai, Fábio, isso é uma... Pô, não aguento. É assim mesmo que funciona. Repetindo, 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 e como se fosse uma técnica de boxe. Pequenos jabs. Imagina uma luta de dois grandes lutadores, onde você está assistindo e um deles está dando um jabzinho, aquele soquinho de nada na ponta do queixo do adversário. De nada, aquele soquinho de nada, aquele toquinho, toquinho, toquinho. No 20º assalto da luta, aquele toquinho, ele é basicamente uma marretada na ponta do queixo do atleta. E aí ele vem à lona. É exatamente essa técnica que o marketing utiliza. Ele vai minando você com pequenas informações, pequenas informações, pequenas informações. Você vai lá e compra. E você se rende à marca, à mídia, ao produto, ao programa. Por quê? Porque eles insistem. Alguém insiste para você estudar direito administrativo? Constitucional? Processo penal, processo civil? Processo civil, então, alguém insiste para você estudar processo civil? Alguém fica repetindo os capítulos, os artigos do Código Penal para você? Não. Então, nesse caso, você vai ter que tomar esse partido. E não adianta você querer praticar na roda de amigos. Você vai chegar lá, pô, você sabia que o artigo 135 do Código Penal fala sobre omissão de socorro? E aí ocorre isso, aquilo, pena de reclusão, detenção, tantos anos. Eles vão olhar para você e falar assim, pirou, né, Fábio? Pô, tá doidão? Eu quero saber o resultado do futebol. Quem ganhou o programa X, lá o reality. Quero saber quem vai ficar com quem na novela. É isso que o povo quer saber. Pão e circo. Ninguém quer saber do Código Penal, do direito administrativo. Ou seja, vai ser muito difícil você pôr isso em prática numa roda de amigos. Mas num grupo de estudos é possível. No intervalo entre as suas aulas, em pessoas que querem realmente ajudar você, eles têm que te ouvir. E você tem que repetir. Repetir, repetir. Fábio, isso não é decoreba, não? Ah, e daí? Eu começo decorando. Depois que eu decoro, eu aprendo. Não fique com medo de decorar. Eu escuto muito aluno falar assim, professor, não gosto de decorar. Eu gosto de aprender. Mas para aprender você tem que decorar. Primeiro processo é a repetição. Depois vem a fixação. Quanto mais vezes eu repetir, mais eu vou fixar essa minha informação.